Seu Capso, e nós vamos falar agora sobre a Polícia Federal, meu amigo, que diz que quer abrir um novo inquérito para investigar, sabe o quê? As pessoas que denunciaram a Polícia Federal por ter falsificado a entrada do CBP do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Olha que coisa! Pois é, meu amigo, vai investigar todo mundo, vai botar todo mundo no inquérito. Quem criticou, não pode criticar a Polícia Federal, meu amigo. A gente está regredindo para os tempos de Stalin, né? Viramos a União Soviética aqui com Stalin mandando. Quem critica o governo, meu amigo, está atacando as instituições e não pode. Cadeia! Se não for coisa pior, né? Essa notícia foi sugerida por Marido que ama a esposa que odeia o Peter, Aparar bigode é sempre bom e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E não briguem com suas esposas que não gostam do Peter, né? Ela é muito mais importante do que eu, por favor, né? Bom, a Polícia Federal quer um novo inquérito contra advogados e jornalistas que criticaram a prisão do Felipe Martins. Vocês lembram que quando o CBP, né, o Customs and Border Patrol, né, a imigração americana lá, né, emitiu um comunicado dizendo que o Felipe Martins não tinha entrado nos Estados Unidos e que era um absurdo o Alexandre de Moraes ter usado essa informação para o inquérito e coisa e tal, porque havia um erro e coisa e tal. O Alexandre de Moraes ele deu um prazo de 5 dias para a Polícia Federal explicar o que aconteceu. Afinal, o que aconteceu? Qual que é a lógica disso daqui, né? E aí a Polícia Federal respondeu. Em ofício ao STF, o delegado Fábio Schor, olha, quem mais seria, né? Afirma que críticas à investigação seriam usadas para descredibilizar as autoridades. Isso daí é fake news, não... Porque o CBP tá fazendo fake news. Eu não duvido nada, cara. Eles vão acusar os Estados Unidos de estar conspirando contra o Alexandre de Moraes, porque, afinal, né, não, se tá criticando o Alexandre de Moraes, se tá falando alguma coisa, porque é contra o Alexandre de Moraes. Estão descredibilizando o Alexandre de Moraes. Olha o tamanho do lamaçal que esse pessoal tá entrando agora, né? Porque não tem como sair disso, né? Aqui, ó, a Polícia Federal enviou nessa segunda-feira, dia 20, um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do STF, em que associa críticas a condução da Operação Tempus Veritatis a uma suposta milícia digital. Ou seja, o que eles estão dizendo é que o problema não é o fato do pessoal ter inventado do nada uma entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, ter prendido ele por vários meses, alguns dias em solitária, para tentar extrair dele a todo custo uma confissão ou uma delação premiada, né? Ou seja, um procedimento que é tortura, é considerado tortura em qualquer legislação. Ou seja, o problema não é esse. O problema é a gente estar criticando. Não pode criticar. Se você critica, você descredibiliza as autoridades, porque as autoridades são muito importantes. Autoridades não podem ser criticadas. Em que tipo de regime você acha que as autoridades não são criticadas? Exatamente, em ditaduras. Em ditadura que você não pode criticar a autoridade. Pode criticar a autoridade, sim. É dever de todo mundo, de jornalista, de pessoas no Twitter, de pessoas no YouTube, de qualquer brasileiro, criticar a autoridade que faz merda. E claramente eles fizeram merda. Aqui, ó. Em vez de se restringir a esclarecer a origem do dado, a PF ampliou o conteúdo e sugeriu a abertura de um novo inquérito ao alegar que as críticas públicas à investigação estariam sendo usadas para descredibilizar a prova. Como pode criticar, gente? Não pode. Não pode criticar nós, não. Não pode. A gente é autoridade. Autoridade não pode ser criticada. Olha só, não duvido nada que o Alexandre de Moraes vai acatar isso daqui, tá? Porque você sabe que o Alexandre de Moraes acha a mesma coisa. Não pode criticar o Alexandre de Moraes. Todo mundo que critica o Alexandre de Moraes entra nos inquéritos aí, pô. É exatamente isso. Segundo o ofício, a PF teria identificado um registro migratório em nome de Felipe Martins no sistema da Customs and Border Patrol, órgão do governo americano, referente à data de 30 de dezembro de 2022, o tal do registro fraudado. Então, a questão dizendo, olha só, a gente achou isso aqui do nada, né? Fomos lá, olhamos, estava lá o registro, e foi com isso que a gente fez a acusação contra o Felipe Martins, né? É lógico que isso daqui já seria suficiente. Mas olha só, a gente foi lá, encontramos esse registro e fizemos o negócio, e pronto. Né? Se o Alexandre de Moraes queria botar a culpa para a PF, beleza, né? Aí tem que ver quem é que alterou, quem é que incluiu esse registro lá no CBP, né? A informação teria sido utilizada a partir da consulta ao site do Departamento de Homeland Security, utilizando dados públicos. Agora, o problema é o seguinte, porque se você entra nesse site da CBP, o primeiro aviso que ele coloca é, olha só, isso não pode ser usado para questões judiciais. O Travel History, que aparece no site, é o primeiro aviso que tem isso, não pode ser usado para questões judiciais.
Então, ou seja, mesmo com isso, apenas com essa informação que a Polícia Federal deu aqui, já descaracteriza a coisa toda, já bota a PF numa situação complicada. E o Alexandre de Moraes também, né? O Alexandre de Moraes decidiu a coisa, prendeu o Felipe Martins com base nisso, né? A informação teria sido obtida a partir de consulta ao site do Departamento de Homeland Security, o DHS, utilizando dados públicos e reforçada por elementos encontrados nos arquivos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Por quê? Parece que havia uma lista das pessoas que pretendiam viajar nesse voo e que constava o Felipe Martins dessa lista que estava no celular do Mauro Cid, mas não era a lista final, era uma lista que foi em algum momento, estava essa lista lá e depois ela foi descartada e outra lista foi feita, né? Ocorre que o próprio CBP publicou no dia 10 de outubro uma nota oficial reconhecendo a inserção indevida de dados no sistema, o que trouxe à tona a hipótese de adulteração de registros migratórios, né? De acordo com o texto da Polícia Federal, integrantes da comitiva presidencial teriam se aproveitado do procedimento migratório diferenciado aplicado a chefes de Estado para simular uma falsa entrada do Felipe Martins em território norte-americano. Mas peraí, para que eles fariam isso? Para pensar, qual que seria a lógica da comitiva presidencial falsificar uma entrada do Felipe Martins dos Estados Unidos? Porque a verdade é a seguinte, o Felipe Martins poderia ter viajado naquele momento. Ele não era procurado naquele momento, ele não estava sendo acusado de nada naquele momento. Ele poderia ter ido nessa viagem. É que ele desistiu de ir. E, de novo, mas tentaram fingir que ele estava indo para lá, porque ele iria para outro lugar e não sei o que lá. Não, mas ele pegou uma viagem de Brasília, comprou uma viagem de Brasília no nome dele, tá lá da TAM, pegou um avião da TAM, foi para Ponta Grossa, no Paraná, onde ele estava, onde ele foi encontrado pela polícia. Ou seja, não tem lógica nenhuma ele ter simulado ir para os Estados Unidos, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Qual seria a lógica disso, né? Esse argumento, porém, levanta um dilema, como diz o pessoal da Oeste aqui. Se os registros foram de fato manipulados, implicaria o envolvimento direto de estruturas do governo dos Estados Unidos. Caso contrário, a inconsistência repousa na falta de diligência da PF ao adotar como prova uma simples consulta pública ao site norte-americano, que eu acrescento aqui. O primeiro aviso que tem ali, ó, essa informação não pode ser usada para meios judiciais como prova judicial, né? O ponto mais sensível do documento, porém, está no penúltimo parágrafo da segunda página, em que o delegado Shor afirma: não se pode esquecer, esquecer, tá? Não se pode esquecer que essa circunstância envolvendo a prisão de Felipe Martins tem sido utilizado como prática de novas ações de embaraçamento. A metodologia observada ostenta semelhanças com a atuação da milícia digital investigada no inquérito 4864, em especial pela utilização da internet para propagação de informações falsas. Que informação falsa? Que o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos, todo mundo sabe que ele não foi. Que o CBP avisou uma nota que era falso isso, todo mundo sabe que o CBP fez essa publicação. Qual a informação falsa, né? E aí que mostra mais uma vez como é que na cabeça desse pessoal a crítica é milícia digital. Qualquer um que critica ele, eu já falei isso para vocês, esse pessoal está assustado porque na era da informação centralizada, quando existia só a Rede Globo, né, como informadora do público brasileiro, o pessoal do STF não ouvia o povo, eles não ouviam o povo. Então eles ficavam lá só com os assessores, todo mundo puxando o saco, né? Não, ministro, você é maravilhoso, seu cabelo tá lindo hoje, Xandão, nossa, que lindo seu cabelo, sua careca lustrosa, você é o máximo, Xandão, que maravilha. Eles estavam acostumados com esse tipo de tratamento. Quando vem a informação descentralizada, aí começou a chegar a informação do que o povo realmente pensa, do idiota, do cabeça de piroca. Aí o cara ficou, ai, como podem? É uma milícia digital, estão me criticando, não pode, minha careca é linda, meu assessor falou isso, mamãe fala que eu sou bonito, como é que você pode me chamar de feio? Né? Ou seja, só pode ser isso, porque o que tem que você vê na internet são críticas a essa história, e são críticas bastante claras, porque realmente é um absurdo. E, de novo, isso é o ponto central de qualquer ditadura. Como é que você sabe se você está numa ditadura ou se está numa democracia? Não é pelo que o país diz que é o regime, porque a Coreia do Norte diz que é uma democracia, República Popular Democrática da Coreia do Norte. Você acha que é uma democracia lá? Não, não é, né? A Rússia diz que é uma democracia também. Não, é lógico que não é democracia. Cuba diz que é uma democracia, também não é democracia. Mas se você perguntar o regime que eles adotam, todo mundo fala que é democracia.
O que diferencia uma democracia de uma ditadura? É exatamente se qualquer um pode criticar o sistema, pode criticar qualquer coisa no governo. Se você pode criticar qualquer coisa no governo, então beleza, estamos numa democracia. Se não, o que é o caso do Brasil, porque tem um monte de gente foragida lá nos Estados Unidos exatamente porque criticou coisas no governo e o governo não gostou, exatamente porque tem gente que apontou falhas nessa investigação, apontou um monte de coisa nessa investigação e o governo não gostou. Aí você pode falar assim, Peter, mas você está criticando e ainda não foi preso. Pois é, eu ainda não fui preso. Ainda não, né? Pelo visto, ainda não. Mas isso não quer dizer nada. Se já teve gente que foi preso, já não é mais uma democracia esse negócio. Não tem jeito. Se o que tem é apenas uma crítica, e claramente é, até o caso do Oswaldo Eustáquio e do Alan dos Santos ficou muito claro isso. Quando o Alexandre de Moraes quis botar essas pessoas na lista vermelha da Interpol, né? Não porque cometeram crimes de golpe de Estado. Aí o pessoal lá na Espanha e nos Estados Unidos olhou para ele e falou, peraí, mas ele criticou um monte de gente. Criticar é uma coisa. Golpe de Estado não se faz com crítica. Crítica é normal numa democracia. Se estivéssemos vivendo numa democracia, o Oswaldo Eustáquio e o Alan dos Santos estariam aqui no Brasil, com terça livre funcionando, continuando criticando todo mundo. Ué, qual que é o problema? É crítica, meu amigo. É assim que funciona. É chato? É chato pra caralho. Se você não gosta disso, Alexandre de Moraes, você pode simplesmente pedir demissão. Pô, pede o boné, fala que vai, sei lá, fazer o que lá na sua vida e pronto, vai plantar batata em algum lugar da vida e pronto, e deixa o STF. Para estar no governo tem que estar ciente das críticas, né? Enfim, aqui ó, aí ele fala que o Fábio Shor tá chateado também, não porque tem que, olha só, informações falsas por meio de influenciadores digitais e até mesmo de advogados que possuem posição de autoridade perante o público de interesse, ou seja, tá mandando o chiquine, tá botando o chiquine na parada aqui, ó. Olha a merda, né? Empregar o termo milícia digital a descrever o comportamento de advogados e comunicadores que contestam as investigações, a Polícia Federal amplia o conceito originalmente usado para o STF para se referir à rede de desinformação. Ou seja, basta criticar a Polícia Federal, criticar o STF e pronto, é desinformação. Não, fake news! Falou que a careca do Xandão não é lustrosa? Não, fake news, é linda a careca do Xandão, uma coisa maravilhosa ali, pô. Olha que absurdo isso, né? Aqui, ó, tá aqui a defesa do Felipe Martins se manifestou também, é lógico que é um absurdo isso tudo aqui, vamos ver o que vai acontecer nessa história, mas eu tô achando que o Xandão tá se afundando ainda mais nisso daqui. Ao abraçar, se o Alexandre de Moraes abraçar esse relatório da PF, é mais uma evidência clara de que ele está entrando pelo lado da ditadura, pelo lado da repressão absurda, do lado da perseguição. Aí você pode falar assim, mas PT daí? Ele está perseguindo todo mundo há um tempão e nada muda e ninguém consegue mudar e ele está lá e ninguém tira ele de lá. Mas a cada momento que passa, a cada passo errado desse que dá, mais gente se levanta mostrando, olha só, tem coisa errada nessa história, né? Aqui tem um outro caso aqui de uma política lá da Alemanha falando também, olha só, esse caso do Felipe Martins e do Alexandre de Moraes tá estranho, cara, essa coisa tá estranha. Esse é o tipo da situação que qualquer pessoa olha, mesmo que não seja bolsonarista e coisa e tal, porque a questão do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né, que ele diz que o Bolsonaro tentou um golpe, coisa e tal, assim, a gente sabe que não tem nada ali, não tem nada ali. Mas pro pessoal lá fora, muita gente lá fora não gosta do Bolsonaro. Aí olha para, o Bolsonaro tentou um golpe, de repente tentou, né, mesmo que não sabe o que está acontecendo, né. Assim, é uma idiotice também. Mas esse caso aqui é um caso assim que não tem como a pessoa de fora olhar e achar alguma coisa, porque o cara... Que história é essa? Que o cara entrou, se o cara não entrou, pegou o avião no nome dele. Vamos supor que ele quisesse fingir que tinha ido para os Estados Unidos e na verdade foi para o Paraná. Por que ele iria de avião, cara? De avião você bota o seu nome ali, não tem como você fugir, fica tudo registrado na companhia aérea, todo mundo sabe para onde é que você foi. E, enfim, não tem lógica nenhuma esse negócio, né? É verdade que o tal do, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes também não tem sentido nenhum. Por que o Bolsonaro daria um golpe no dia 8 de janeiro? 8 dias antes, ele era o presidente da República, ele mandava os generais tomarem conta e abafarem o Congresso. Se ele quisesse dar um golpe, ele mandava simplesmente pronto. Por que no dia 8 de janeiro ele ia fazer alguma coisa? Não tem nenhuma lógica isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.